Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 12 de março de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, sábado amanhã, grade cheia, e já vou adiantar aqui e falar para vocês que tem bilhete no Insta. Então me segue lá, vou deixar aqui o arroba, quando tem sábado, domingo ou então algum outro dia com bastante jogo. Além de deixar um bilhete aqui, eu deixo um bilhete no Insta também, então conto com a sua presença lá. Passando sobre ontem rapidamente, dia muito bom, conseguimos cravar tudo, todos os jogos que eu realmente separei para vocês. A gente cravou, inclusive até o jogo do Newcastle, que eu falei que não merecia uma odd de 4, venceu a partida. E aqueles jogos ali de final do vídeo, né, acabaram batendo quase todos também, mas os que eu separei, todos foram cravados. Espero que vocês tenham tido um dia muito bom, assim como eu tive também. Já vamos para amanhã então, sem enrolar muito? Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, Premier League, 9h30 da manhã, jogo do Liverpool que vai visitar o Brighton. E o que eu tenho de interessante aqui, uma cotação alta para o Liverpool. Normalmente o Liverpool não vem com essa cotação, principalmente se você olhar os momentos. O Liverpool vem de uma sequência muito grande de vitórias seguidas na Liga, né? Porque ele acabou perdendo esse último jogo da Champions, mas perdeu já estando classificado. E o Brighton vem de uma sequência de derrotas, 4 derrotas consecutivas. O Liverpool está muito interessado nessa partida, porque no momento ele está a 6 pontos do City, mas ele tem um jogo a menos, é a oportunidade dele encurtar essa distância para 3 pontos. E o Brighton aqui está num limbo, não vai brigar por nada aqui em cima, não vai brigar por nada aqui embaixo, está ali realmente só fazendo a campanha dele para terminar a liga. O Brighton que, se você olhar jogando em casa, é um mau mandante, em 13 jogos venceu apenas 3, empatou 5 e perdeu 5. E o Liverpool como visitante são 8 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, tropa. Se a gente olhar aqui, o Brighton 4 derrotas seguidas, a gente viu ali, dos últimos 10 jogos em 9 foi a primeira equipe a sofrer. Já o Liverpool, nada de interessante. Eu acredito, né, que eles podem estar colocando essa cotação de 1,50 para o Liverpool, pelo fato disso aqui, ó. O Brighton vem de 3 jogos sem perder para o Liverpool, então tá rolando ali uma espécie de freguesia. Mas na moral, pelo momento e pela necessidade do Liverpool de ter que ganhar ali para continuar brigando contra o City, para mim é vitória do Liverpool, tá? Não tenho o que inventar aqui, também não vou buscar mercado de gols, porque o Brighton normalmente faz partidas mais truncadas. O que você pode explorar é um empate anula, deve estar pagando ali em torno de 1,18, 1,20, aí para completar o seu bilhete, mas sendo bem sério para vocês, eu vou nessa vitória aqui sequíssima, tá? Porque o Liverpool empatar esse jogo aqui, para ele é dar adeus ao título, principalmente nessa reta final. Placar para mim, 2-0 para o time visitante. 9h30 da manhã, Bundesliga 2, temos o jogo aqui do nosso pé de coelho, Hamburgo, que vai receber o Aui. Por quê? Porque o Hamburgo é um time que a gente já entra no mar de gol e meio, ó, a uma cota e a uma cota só dando green, tá? Então, enquanto ele continuar desse jeito, a gente vai, independente do jogo, se é jogo bom, se é jogo truncado, já que tá na sequência boa, né? Vamos manter, é o Hamburgo e o Schalke. Vamos lá, o Hamburgo é um time que teve uma queda recentemente, ó, são 3 jogos sem vencer. Ele que estava brigando ali em cima pela liderança e pelo acesso, já começou a ficar distante do sonho de subir. O Hamburgo que é um time campeão de Champions League, campeão de Bundesliga e todo ano fica ali batendo na trave. Parece que todo ano é a mesma coisa. Ele chega ali, figura ali em cima, aí quando vai chegando na reta final, parece que vai cansando, vai perdendo gás. É foda, né? Eu torço muito para o Hamburgo subir, mas não consegue, pô. E provavelmente não vai subir de novo. Vamos lá. O Aui já está num momento bem ruim, vinha de alguns jogos sem vencer e acabou vencendo a última partida. Vamos dar uma olhada na classificação. O Hamburgo já é o 5º colocado. Os 2 primeiros sobem direto, o terceiro vai para a repescagem. O Hamburgo no momento está a 6 pontos do terceiro colocado e do segundo, né, que está tudo embolado aqui, essa parte de cima. Assim, tem chance de subir, tropa? Ainda tem, 6 pontos dá para tirar. Mas do jeito que ele está jogando, pode ficar complicado. A chance que ele vai ter agora é de enfrentar um time bem mais fraco, o penúltimo colocado, o Aui, que tem apenas 19 pontos em 25 jogos, ganhou apenas 4, empatou 7, perdeu 14, fez 24 gols e sofreu 48, sofre quase 2 gols por partida.
Já o Hamburgo, em 25 jogos, ganhou 10, empatou 11, perdeu 4, fez 45 gols e sofreu 26. Hamburgo jogando em casa, são 6 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, fez 26 gols, sofreu 14. E o Aouí jogando fora de casa, em 12 jogos, venceu apenas 1. Além de ter sofrido 25 gols, média de mais de 2 gols sofridos por partida fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo para gols, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Hamburgo não perde para o Aouí há 3 partidas. O Hamburgo vem de 4 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Já o Aouí, dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Além dos últimos 6 em 5 ter perdido o primeiro tempo. Dito isso, tropa, para essa partida aqui, eu acredito que o Hamburgo vai vencer? Acredito. Exploraria essa vitória? Não. Talvez quem quiser, na mesma situação do Liverpool, entrar com empate anula para completar o bilhete, eu acredito que o Hamburgo não perca, no máximo empata. Mas, diferente do Liverpool, eu não confio no Hamburgo. Para mim, jogo para gols, mais de 1,5 no safe do bilhete, mas esse aqui tá com uma odd baixa. Teria que ser assim, para você realmente completar, porque se eu não me engano tá odd de 1,16, 1,18. Ou então, para quem é mais ousado, o mais de 2,5 gols que vem muito quente. A gente já viu pelo histórico ali das últimas partidas, tanto do Hamburgo quanto do Aouí. São partidas de muitos gols, de pelo menos 3 gols. E aqui eu tenho uma partida que envolve muita coisa. Eu tenho um time que está desesperadamente precisando vencer, porque se o Hamburgo tropeçar e essa galera daqui ganhar, vai ficar muito complicado para o Hamburgo conseguir reverter. Aí já vai para 3 jogos de vantagem. E do outro lado eu tenho o Aouí, que está a 7 pontos do Dresden, que é um time que ainda está na zona do rebaixamento, mas joga repescagem, e está a 9 pontos do primeiro time fora. Então, pro Aouí é vencer ou vencer. Pro Aouí perder de 1-0 e perder de 1.000-0 é a mesma situação. Ele vai vendo a terceira divisão ficando cada vez mais perto, e aí bate desespero. E no desespero de 2 equipes precisando do resultado, é sempre bom para gols. 1,5 ou 2,5. O SofaScore, né? Sempre atualizando. Placar para mim desse jogo, 3-1 para o Hamburgo. 11h30 da manhã, campeonato alemão, agora primeira divisão. Eu tenho o Brabo de Munique que vai visitar o Hoffenheim, jogão, tá? E a gente tem uma cotação muito boa pro Bayern de Munique, é muito difícil ver essa cotação. O Bayern que tá embalado, acabou metendo 7 na Champions League contra o Salzburg e vai enfrentar o Hoffenheim que tá vivendo um grande momento. São 4 vitórias seguidas, o Hoffenheim que tá brigando na parte de cima da tabela. Olha aqui, ó, o quarto colocado, ele tá na zona da Champions League. O Bayern provavelmente vai ser o campeão, né? Mas o Bayern está dando umas tropeçadas grandes essa temporada. Ó. Ele está a 9 pontos do Borussia, o Borussia tem um jogo a menos. Então, se o Borussia vencer esse jogo a menos, cai para 6 pontos. E se o Bayern, de repente, tropeçar esse jogo aqui, pode ver o seu adversário aqui encurtar essa diferença para 3 pontos apenas. Só que para isso o Hoffenheim precisa vencer. Será que ele vence? Vamos lá, o Bayern em 25 jogos ganhou 19, empatou 2, perdeu 4. É uma grande campanha, fez 76 gols em 25 jogos, é uma média de ataque de mais de 3 gols por partida, sofreu 27. Já o Hoffenheim em 25 jogos ganhou 13, empatou 4, perdeu 8, fez 48 gols, sofreu 36. Também é um time over, mas claro que não com a mesma proporção do Brabo de Munique. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, nos últimos 9 jogos, em todos os 9, a gente teve pelo menos 3 gols. Os últimos 9 em 7 foram ambas marcam. O Bayern, dos últimos 5 jogos contra o Hoffenheim, em 4, venceu o primeiro tempo. Hoffenheim, 4 vitórias seguidas, a gente viu ali. Dos últimos 7 em 5, foi a primeira equipe a sofrer. Já o Bayern, 5 jogos de vencibilidade, dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. O Bayern, ao contrário do Hoffenheim, dos últimos 10 jogos em 8 foi a primeira equipe a marcar. Então vamos lá, tropa, sem enrolar muito, eu acredito que o Bayern vence, ainda mais no momento que ele está vivendo. Só que dá para explorar o empate anula, tá? Se você quiser ficar safe, tiver receio dessa campanha que o Hoffenheim está fazendo, principalmente agora com 4 vitórias seguidas, esse momento que ele está vivendo, melhor dizendo, dá para você ir com empate anula, tá? Mas sendo bem sério para vocês, para mim o Bayern vence essa partida aqui. Um outro cenário, que é o mais tranquilo de buscar em jogos do Bayern, é o mais de 2,5 gols, até porque quando elas se enfrentam, normalmente é jogo de muitos gols, pelo menos todos os últimos 9, a gente teve pelo menos 3 gols, e eu acredito que a tendência é a gente continuar vendo esses 3 gols, tá? Então vou cravar um 2,5 e uma vitória do Bayern. Quem quiser ir com empate anula, a gente tem cotação para isso também. Placar para mim desse jogo, 4-2 pro Brabo de Munique.
1h da tarde, Campeonato Turco, eu tenho o brabo dessa temporada, Trabzonspor, que vai receber o Göztepe. Só isso aqui já fala muito pra gente, tá? É um jogo que eu não vou demorar. O Trabzonspor vem de jogos de vencibilidade, ele tá dominando a liga e vai enfrentar um time que simplesmente virou um saco de pancada, parece que tá sangrando aqui o Race, porra, só derrota. O Trabzonspor tem 67 pontos, está 15 pontos na frente do segundo. Do outro lado eu tenho o Göztepe aqui que está lutando contra o rebaixamento. Se a gente olhar o histórico, o Trabzonspor não perde há 15 partidas e o Göztepe vem de 6 derrotas seguidas. O que eu vou explorar aqui? Vitória do Trabzonspor, vitória sequíssima para quem quiser, mas o empate anula como a gente já tem odd. E você quiser se resguardar em caso de empate, também tá show de bola, vai ficar a critério de vocês, critério de ousadia de vocês. O leve risco desse jogo é porque o Trabzonspor ele já é campeão. Tava muito difícil ele não ser campeão com essa vantagem que ele criou, já tá 5 jogos na frente do seu rival, faltam quantos jogos? Faltam 10 jogos para acabar. Só que existe uma pequena possibilidade, tá? Não estou falando que vai acontecer, mas do Trabzonspor já ser campeão e o Göztepe ser mais interessado, ele que está lutando contra o rebaixamento, de repente rolar uma facilitada aqui, alguma coisa, entendeu? Pode ser que sim, mas eu acredito que não, tá? Não vamos acreditar nisso aí, que o Trabzonspor vai jogar para ganhar futebol e a gente vai cravar aqui essa vitória de 2-0. 2h30 da tarde, voltando para o campeonato inglês, eu tenho um grande jogo entre Manchester e Tottenham. Esse jogo aqui vale muita coisa e também pode ser um pouco perigoso. Por quê? São duas equipes que estão brigando aqui diretamente pela vaga da Champions League. O Manchester tem 47, ele já foi ultrapassado pelo Arsenal, que tem 1 ponto a mais que ele. E o Tottenham tem 45, mas ele tem 2 jogos a menos que o United. E o seguinte, o United, ele joga no meio de semana pela Champions League contra o Atlético de Madrid, mas o jogo vai ser na Inglaterra. Então é o seguinte, será que o Manchester vai poupar alguns jogadores pensando na Champions League? Tem chance, o problema é que o United está a 1 ponto já do Arsenal, o Arsenal tem 3 jogos a menos. Se o Tottenham vencer, o Manchester vai ficar cada vez mais distante de disputar a próxima Champions League. Então, tropa, para mim, tá? Para mim, eu acredito que o Manchester não deva poupar seus jogadores, porque é um jogo que vale muito para ele, é um confronto direto. O Manchester tem 28 jogos, fez 45 gols e sofreu 38. E o Tottenham em 26 jogos fez 40 gols e sofreu 32. Duas equipes com um grande ataque e duas equipes que sofrem bastante gols também. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, o jogo de gols dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6 jogos em 5 ambas marcam. O Manchester tem 23 jogos sem vencer. Dos últimos 9 em 7, a gente teve menos que 3 gols. Já o Tottenham vem de 3 jogos sem sofrer gols. Se a gente olhar aqui os jogos do United, vamos lá. 4-1, aí teve um 0-0, aí 1-1, 4-2, 2-0, 1-1, 1-1, 1-1. Então o que acontece? Se a gente olhar aqui apenas um jogo, a gente não teve 2 gols. O restante, a gente teve pelo menos 2, tá bom? A gente não teve 3, como tá ali na estatística, mas 2 pelo menos a gente viu. Do outro lado, se a gente olhar o Tottenham, 5-0, aí teve 1-0 aqui pela Copa, 4-0, 1-0 contra o Burnley, 3-2, 2-0, 3-2, 3-1, 2-0 e 3-2. O que também tem de interessante aqui, apenas em 2 jogos a gente não teve 2 gols e foram contra equipes com ataque fraco, que é o Middlesbrough, que é da 2ª divisão, e aqui o Burnley, que realmente, se eu não me engano, é o pior ataque da competição. Um jogo que o Tottenham amassou, mas não conseguiu fazer o gol. Então, se você observar, apenas nesses 2 jogos contra ataques fracos, que a gente não teve pelo menos 2 gols. E não é o caso do United, né? Dito isso, para mim, mercado de gols, estou fora do mercado de resultado, até porque eu não sei se o Manchester vai poupar jogadores ou não. Eu acredito que não vai poupar pela situação que eu falei com vocês, até pela odd também, pelo fato do Manchester estar sendo colocado como favorito. É um sinal que ele não deve poupar. Então, para mim, é um bom jogo para a gente explorar gols. Eu tenho 2 ataques, é uma briga direta pela vaga na Champions League. É uma briga que quem estiver perdendo, ele vai ter que se expor, vai ter que ir para cima. Então, eu vou cravar um mar de 1,5 gols no safe para botar no bilhete. Ou ambas marcam aqui, vem muito, muito quente. Falando em ambas marcam, a Betfair está oferecendo uma cotação de 20 para sair ambas marcam nesse jogo. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. É para novos cadastros, então você que não tem conta na Betfair, quiser entrar, que é a conta que eu uso e é a plataforma que apoia aqui o canal, vou deixar aqui no link, você já pode ter uma chance de pegar um green muito bom. Placar para mim desse jogo, 2-1 para algumas das equipes, mas eu vou ficar de fora aqui em quem vai ganhar. 3h30 da tarde, Campeonato Romeno, tem o brabo da Romênia, Cluj, que vai receber o Voluntari.
Vamos dar uma olhada aqui, não tá aparecendo a classificação. Pô, deixa eu ver se eu acho em outro lugar. Pronto, tropa, eu tava no SofaScore, agora eu venho aqui pro Flash Score rapidinho só para mostrar para vocês a tabela. O que acontece? Nessa fase do torneio, o campeonato romeno, ele vai para a fase final. Os 6 primeiros aqui vão para realmente um hexagonal aqui final, onde todas elas vão se enfrentar. E os pontos delas, da primeira fase, são divididos na metade. Então aqui a gente tem uma nova pontuação, com o Cluj com 38, o FCSB com 31 e por aí vai, beleza? O Cluj ele vai enfrentar o time mais fraco de todos os 6, então é um tipo de jogo que o Cluj não pode tropeçar, até porque sobraram as equipes mais fortes e ele vai estar enfrentando justamente a equipe mais fraca, beleza? Então, já de cara eu vou falar para vocês que o Cluj para ele é vencer ou vencer. Agora deixa eu voltar para o meu SofaScore. Vamos dar uma olhada no histórico. O Cluj não perde há 10 partidas para o Voluntari, não sofre a 7 contra o seu adversário. O Cluj vem de 5 vitórias seguidas, 17 jogos de invencibilidade, não tem jeito, é o brabo da Romênia. E o Voluntari vem de 3 jogos sem vencer e 3 jogos sem marcar gols. Sem enrolar muito para essa partida, a vitória do Cluj está jogando em casa. O Cluj foi o melhor mandante, uma campanha assim sensacional, que mesmo os pontos sendo divididos na metade, ele ainda ficou ali a 7 pontos na frente do segundo colocado, então ele tinha pelo menos uns 14 pontos ali. Dito isso, vitória do Cluj, tá? Não tenho que enrolar. Quem quiser explorar o mercado de gols, eu exploraria o mercado de menos gols, mas eu prefiro ficar com essa vitória que tá pagando mais. Placar para mim desse jogo, 2-0 para o time da casa. Voltando para a segunda divisão da Alemanha, às 4h30 da tarde eu tenho o jogo do Werder Bremen, que vai visitar o Heidenheim. Jogo muito legal, porque eu tenho o Werder Bremen, que está numa arrancada sensacional, está na liderança. Se você olhar aqui, ó, dos últimos 5 jogos, ele venceu 4. E eu tenho o Heidenheim, que caiu muito também, estava brigando ali em cima, só que caiu assim como o Hamburgo e vem de 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Bremen é o líder, falei para vocês, mas ele não pode tropeçar, porque o segundo tem 47, o terceiro tem 47 também. E como eu disse para vocês, as equipes querem terminar nos 2 primeiros, porque aí sobe direto. O terceiro colocado tem que jogar uma repescagem contra o antepenúltimo da primeira divisão. E muitas vezes, até pelo investimento, o time da primeira divisão leva vantagem. O Bremen, em 25 jogos, fez 49 gols. Por um aqui, não seriam 2 gols. O ataque por partida, e sofreu 34, sofre bastante gol também. Do outro lado eu tenho o Heidenheim, que é um time que caiu bastante, já abriu aqui, né? Tem 8 pontos atrás do terceiro colocado. Tem chance, mas agora ele vai ter que correr contra o tempo para conseguir tirar essa vantagem aqui. Em 25 jogos, fez 32 gols, sofreu 33. Não é um time tão over assim, mas tem média de mais de gol partida e média de mais de um gol sofrido e tá realmente desesperado, porque um empate aqui e uma derrota já é adeus, tá? O Heidenheim tem que encaixar uma sequência de vitórias para conseguir realmente sonhar em subir. Vamos lá, quando elas se enfrentam dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e o Bremen não perde a 4 partidas para o Heidenheim. Lembrando que o Bremen caiu agora, então essas estatísticas aqui não são muito relevantes para a gente. O Heidenheim vem de 4 jogos sem vencer, 5 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Já o Bremen vem de 12 jogos de invencibilidade, 6 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 10 em 9 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em todos os 6 foram ambas marcam. Dito isso, o jogo do Bremen é muito bom para a gente explorar gols, independente do time que ele vai enfrentar. O Bremen é um time muito over, um time que joga para frente, faz gol, leva gol. Então aqui no safe dá para buscar 1,5, tá? Para botar no bilhete. Ambas marcam nesse jogo, vem muito quente, até porque o Heidenheim vai estar jogando em casa. O Werder Bremen está acostumado a levar gol ali nesses últimos jogos. A gente viu, são 6 partidas seguidas levando gol, então dá para explorar também. E o 2,5 para quem é ousado e quiser buscar uma odd mais alta, também tem muita chance pelo estilo de jogo do Werder Bremen. Agora, esse mercado de resultados aqui, dá para buscar com dupla chance? Dá porque o Werder Bremen, no momento que ele está, eu acredito que ele não perde para o Heidenheim, no máximo empata. Só que Bundesliga 2, né, segunda divisão, não é aconselhável entrar no mercado de resultados, quando as equipes ali são um pouco parelhas, tá? Na semana passada a gente entrou e mesmo assim o Werder Bremen não levou um empate ali por um milagre. Nesse caso aqui eu prefiro ficar de fora. Quem quiser realmente acreditar, quiser ir com dupla chance, é bem favorito para não perder, mas aqui eu prefiro entrar em mercado de gols. Placar para mim, 3-2 para o Werder Bremen, para mim vai ser um jogo com emoção e um jogo para gols.
4h45 da tarde, campeonato italiano. Eu tenho o Milan que vai receber a Empoli. Esse jogo aqui tem tudo para ser um back tranquilo, uma vitória do Milan tranquila. Se a gente olhar o Empoli, não vence há pelo menos 5 jogos. O Empoli não tem jogado bem igual ele estava quando começou o campeonato ali, pelo menos até a metade. E o Milan tá aqui, é o líder, tem jogos de invencibilidade, pelo menos dos últimos 5 não perdeu. Se a gente olhar a classificação, ele tá a 2 pontos da Inter, mas tem um jogo a mais. Então, se a Inter vencer esse jogo atrasado, ela passaria o Milan, ficaria 1 ponto na frente. Isso é mais um motivo para o Milan não desperdiçar pontos. Porque se o Milan, de repente, perder esse jogo aqui, ele pode vir a Inter abrir 2 jogos de vantagem sobre ele. E, porra, aí vai ficar difícil de tirar. Ainda mais porque a Inter foi eliminada da Champions League e vai focar aqui direto na Liga. Eu tenho a Empoli aqui, que está aqui no meio da tabela, não vai brigar por nada aqui em cima, também não vai brigar para cair. O Empoli que acabou de subir para a primeira divisão, então para ele se manter mais uma temporada aqui não é de um todo ruim. O Empoli que em 28 jogos fez 40 gols e sofreu 53, time muito over. E o Milan em 28 jogos fez 54 e sofreu 29, também é um time bem over. Deixa eu olhar aqui o histórico. Não vou ver aqui porque o Empoli estava na segunda divisão. Dos últimos 5 jogos das duas equipes, em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Milan não perde há 8 partidas e o Empoli não vence há 12. Tá? Então não vou enrolar, vitória do Milan. Quem quiser explorar o handicap asiático -1, aqui eu acredito que o Milan deve vencer por pelo menos 2 gols. Deve ser um jogo tranquilo ali de 2-0, 3-1. Eu acredito muito nessa vitória do Milan. Placar para mim, isso aí mesmo que eu falei com vocês, uns 2-0, 3-1 pro time da casa. 4h45, Campeonato Belga, eu tenho um jogo do Bruges, que vai visitar o Ostende. O Bruges que está numa sequência legal, são 4 vitórias seguidas. Seu adversário, já ao contrário dos últimos 5 jogos, venceu apenas 1. O Bruges que começou muito mal a temporada, está tentando chegar aqui no líder, no Union Saint-Gilloise. Essa diferença que já esteve maior, mas o Bruges ele realmente pegou uma arrancada legal, está encurtando os pontos. O problema do Bruges é que ele empata bastante, tá? Em 30 jogos venceu 17, só que ele empatou 9. Ele perde até pouco, mas empatar 9 é muito complicado. Fez 61 gols, média de mais de 2 gols por partida do seu ataque. Sofreu 34 e vai enfrentar o Ostende, que em 30 jogos ganhou 9, empatou 5, perdeu 16, fez 28 gols e sofreu 55, faz pouco gol, mas sofre muito gol, o Ostende. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Bruges vem de 10 vitórias seguidas contra o seu rival. Isso aqui é freguesaço, filho. Ó, assina a carteirinha, freguês. O Bruges, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em 4, venceu o primeiro tempo. É o seguinte, eu queria muito ter uma cotação maior para estar entrando com empate anula, porque para mim o Bruges não perde, é muito difícil ele perder, mas como a gente não tem, custa aí agora para os ousados buscar uma vitória seca do Bruges. Eu acredito muito que ele deve vencer, até porque ele tem se aproximado, o Gilloise tem dado mais tropeçadas aí de vez em quando, e para o Bruges é muito importante, tá? Até porque o Campeonato Belga vai seguir a mesma escrita lá do romeno, lembra? Esses pontos serão divididos pela metade, então a diferença já não vai ser muito grande. Para o Bruges, quanto mais pontos ele somar, menor vai ser essa diferença para a próxima fase. Tá? Então, para o Bruges vencer, vitória. Dá para explorar o mercado de gols? Com certeza, o jogo do Bruges é muito bom. Para gol no primeiro tempo e também para buscar 2 gols e meio. 1,5 aqui eu não tenho odd, tá 1,14 se eu não me engano, teria que ser um mais 2 gols e meio mesmo. Só que o problema desse mais 2 gols e meio, porque o Ostende, ele não tá lutando contra o rebaixamento, tá ligado? Ele tá a 9 pontos, então ele não tá aquele time desesperado. Sofre muito gol? Sofre. O Bruges faz muito gol? Também faz muito gol. Dá pra ver mais de 2 gols e meio? Dá pra ver. Só que Christian, eu curto mais estar explorando gols quando eu tenho as duas equipes interessadas no jogo, tá bom? Placar pra mim, vou cravar um 3-1 pro Bruges. 7h30 da noite temos o Cariocão Betfair, a Betfair que também é patrocinador oficial do Carioca, então sempre comento um jogo aqui para vocês. Não vou comentar o do Fluminense, porque o Fluminense ele já é o campeão aqui da fase de grupos e vai jogar o jogo da volta da Libertadores, então tô fora por mais que ele seja favorito. Vamos comentar aqui do Malvadão, Mengão Malvadão, que vai visitar o Bangu.
O Flamengo, que o legal de apostar no Flamengo, principalmente a gente que está entrando no 2,5 direto e na vitória do primeiro tempo, em jogos tranquilos, que como o Paulo Souza ele está sempre mudando o elenco, né, rodando ali o posicionamento do pessoal, a galera que entra para querer mostrar serviço e realmente fazer parte ali da escalação inicial depois que o Paulo Souza definir qual vai ser o time principal. Então, como a gente sempre tem a galera que está entrando e querendo mostrar serviço, o Flamengo está sempre jogando com vontade de amassar seu adversário. O Flamengo, que é o segundo colocado aqui, vai se manter nessa posição porque é a última rodada da fase de grupos. O Bangu está tranquilo, não tem mais risco de cair, porque já abriu 4 pontos aqui por Volta Redonda. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho, tropa. O Flamengo, dos últimos 7 jogos, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Foi depois que o Flamengo botou o elenco principal. É muito difícil o jogo do Flamengo no Carioca, a gente não vê isso, e a gente sempre tem explorado esse 2,5. Dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam, porque a gente tem a zaga do Flamengo também, que adora dar uma entregada. Então, tropa, vou enrolar muito aqui não. Aqui é 2,5 ou então vitória do Flamengo pro primeiro tempo, tá? Normalmente a gente vê isso com tranquilidade. Só que assim, se você não gostar muito de buscar 3 gols, de buscar uma vitória no primeiro tempo, que sempre são entradas mais arriscadas do que o nosso safe, então você pode deixar de fora esse jogo aqui e buscar outras oportunidades. Mas é muito difícil não sair, tá? Eu vou cravar um 4-1 aqui pro Malvadão. Vamos passar pelos outros jogos que eu falei com vocês. O que acontece? Eu tenho alguns jogos, principalmente de equipes favoritas, só que por algum motivo, né, eu deixei de fora. Vamos começar aqui pela Espanha. Eu tenho esse jogo aqui do Villarreal contra o Celta. O Villarreal é favorito para essa partida. O Villarreal está lutando aqui por vagas em competições europeias. O Villarreal é um grande mandante. São 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas contra o Celta, que ali é um visitante bem meia boca. O Celta ele não tem interesse mais no campeonato, assim, não vai brigar aqui em cima, também não vai brigar aqui embaixo, o interesse realmente é do Villarreal. E eu tenho uma cotação boa para o empate anula. O problema é que o Villarreal joga a Champions League no meio de semana, e aí eu fico de fora. Ainda mais que o Villarreal ele vai jogar na Itália, então como vai ter a viagem e tal, pode ser que poupe alguns jogadores aí, não tem como eu confiar no Villarreal. O da Juve aqui, eu até poderia confiar, tá? Porque o jogo da Juventus é na Itália, então já é um pouco mais tranquilo. O Juventus vai pegar um adversário mais fraco que o adversário do Villarreal. Temos uma cotação interessante para o empate anula aqui. A Juventus, ela tá lutando contra a Atalanta, só que a Juventus ela já tem um joguinho de vantagem em cima da Atalanta. Ainda que a Atalanta ela vá para 50 pontos, né, com esse jogo a menos, a Juventus ainda fica tranquila, tá? Diferente do Villarreal que está ali atrás, ele está tentando buscar essa vaga, a Juventus ela já está nessa vaga. Então pode ser que role aí uma má vontade, um foco maior na Champions League, também deixei de fora. Eu acredito que a Juventus não perde, mesmo poupando jogadores. Só que, pô, tropa, na moral, não, tipo assim, se eu tenho a oportunidade de botar meu dinheiro em jogo que eu confio mais, em jogo que eu sei que a equipe vai lá, vai com o titular, vai dar a vida, não tem porquê eu tentar adivinhar uma escalação. Agora, se você estiver vendo o jogo, viu que a Juventus foi com o time titular, quiser explorar a vitória, aí o panorama muda, entendeu? O panorama muda, mas pré-live eu prefiro estar sempre tentando entrar em jogos que eu realmente tenho mais confiança. Pode ser que o jogo que eu tenho mais confiança não saia e um jogo aqui mais perigoso saia. Faz parte do futebol, mas a minha cabeça fica tranquila. Outro jogo que eu tenho aqui, meio de 15, esse pela segunda divisão da Itália, Benevento contra Crotone. Curiosamente, foram duas equipes que caíram essa temporada, só que vivem momentos diferentes. Benevento está lutando aqui para subir, né? Tá nessas vagas aqui que vai disputar o acesso. E o Crotone provavelmente vai cair, tá? O Crotone já está a 15 pontos do primeiro time fora da zona, então a chance dele cair é enorme. Se a gente olhar o histórico, o Benevento vem de 4 jogos de invencibilidade e o Crotone vem de 10 jogos sem vencer. É uma péssima fase, tudo péssimo para o Crotone. Eu acredito que o Benevento vence, mas é um jogo que dá para explorar com empate anula, porque a gente tem cotação de 1,50. Por que eu ficou para o final do vídeo? Porque é jogo de segunda divisão, é um jogo que, porra, tudo pode acontecer. Se eu tivesse uma cotação de 2, de 1,9, para mim seria mais justo. 1,50 é foda, tem que ficar no final do vídeo. Também em segunda divisão, agora pela França, eu tenho um jogo interessante aqui, que é do Paris FC, que vai enfrentar o Chamois Niortais. É difícil falar essas coisas aqui, eu espero que esteja certo. Mas o que acontece? Eu tenho o Paris, que é o segundo colocado, que está vindo de uma sequência de invencibilidade, contra o Chamois, que, porra, são 5 derrotas seguidas, o Chamois caiu bastante.
O Paris está nessa zona aqui de vaga direta, os dois primeiros sobem de forma direta, e o terceiro, quarto e quinto vão fazer uma repescagem entre eles para uma vaga. Só que o Paris está apenas a um ponto na frente do Ajaccio, então é importante para o Paris vencer, principalmente no time que está mais abaixo na tabela e também no time que está num péssimo momento. Se a gente olhar aqui o histórico, o Paris vem de 18 jogos de invencibilidade. Já o Chamois são 5 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer. Não vou explorar gols, eu quero explorar nesse jogo vitória do time mandante com o empate anula por ser segunda divisão. Mas, tropa, é um jogo bem legal para a gente observar aqui uma vitória seca. Não para colocar no bilhete, a gente já está pegando aqui quase 70% do lucro para fazer ela separada mesmo. Tem cara aqui, ó, tem cara de ser vitória do time da casa, hein? Tem cara. Bom, tropa, fechamos nossos jogos do sabadão. A gente tem jogo pra caramba, tá legal? Então filtre apenas os jogos que você tem mais confiança, os jogos que você sentiu que tem mais valor. Não adianta querer fazer todos achando que vai ganhar mais dinheiro. Isso não acontece. A chance de você perder é muito maior, porque é futebol, cara. Ainda mais quanto mais jogos a gente tem, mais chance de zebra a gente tem também. Então filtre os jogos realmente que você sentiu mais confiança aí, ó. Taca a ficha. Também não quer dizer, tropa, que todos esses jogos aqui que eu separei são os melhores jogos, tá? De repente, se você tem um time que você acompanha, que eu não falo, um time que você realmente tem confiança de estar fazendo entrada, cara, taca a ficha, confia em você. Eu separo os jogos que pra mim tem mais valor, são times que normalmente eu acompanho, que eu dou uma olhada, que eu olho com mais carinho, tá? Mas pode ser um time aí que você gosta, que eu não acompanho e eu não vou falar, mas pode ser uma boa oportunidade também. Beleza? Não se encha de bilhete, porque tem muito jogo. Eu só faço um bilhete, final de semana eu faço 2, e são os bilhetes que eu deixo para vocês. O restante eu tento buscar uma oportunidade ao vivo, uma oportunidade simples, para eu não ficar dependendo de outros jogos. Você que gosta de bilhete, eu te aconselho a não fazer muito, tá? Faça no máximo 2 ali, tá show de bola. E é isso. Não esqueça de fazer gestão de banca, já tô falando pra caramba, tamo junto, muita fé. Que o final de semana continue sendo bom, igual esse mês de março tá sendo pra gente. Bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma duplinha pra gente, duplinha de vitória seca, mas de duas grandes equipes que brigam pela liderança enfrentando times em péssimo momento. O Liverpool vai jogar contra o Brighton vem de 4 derrotas seguidas, o Liverpool acabou de se classificar pela Champions League, tem tudo para vencer esse jogo. E o segundo jogo, cravei a vitória seca do Milan, vai estar jogando em casa, a Empoli vem de 6 jogos sem vencer e o Milan precisa ganhar para manter ali a diferença para a Inter de Milão. Essa nossa dupla dá um total de 2.04 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso e tamo junto, muita fé, para cima!